Bom dia, pessoal! Bom dia! Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia cheio da presença de Deus, que Ele venha sobre essa live falar aos nossos corações, que seja o mover dEle, o falar dEle, em nome de Jesus. Como vocês estão? Deixa eu colocar a música aqui, que minha internet caiu. Só um minutinho que eu vou voltar a música. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Pronto, vou voltar a música aqui, que a internet deu uma caída. Agora vai dar certo. Prontinho. Bom dia, pessoal, bom dia. Deixa eu configurar aqui certinho. Senhor Deus, Pai, obrigada por mais um dia. Obrigada pelo milagre da nossa vida, Pai. Obrigada por nos presentear diariamente com a Tua presença, Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha sobre essa live, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, que seja o Teu falar, que seja o Teu mover, que nenhum mal, Pai, venha sobre essa live. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu... Gente, vocês estão me ouvindo? Travou? Eu só coloquei meu celular no modo avião para não ter nenhuma interferência. Então, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar a leitura de Gálatas, mas antes de começar, a gente vai começar com Provérbios 5. Então, se você tá com sua Bíblia, abra em Provérbios 5. Em Provérbios 5, ele é um pouquinho grande, então eu vou pegando alguns versículos, né? Mas vou lendo e falando aqui pra vocês. Bom dia, Bárbara. Bom dia, pessoal. Provérbios 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, suave voz, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Amém. Deixa eu contextualizar. Esse provérbios aqui tá falando sobre, tá advertindo, né, principalmente contra o adultério. Só que como a gente pode pegar esses provérbios para todas as áreas da nossa vida? Claro que para essa área também, mas para todas as áreas. Porque o que o Senhor está advertindo aqui? Ei, tenha sabedoria para que você tenha discernimento, para que você tenha bom senso na sua vida. Não queira viver pelo seu próprio entendimento. Escute agora os meus conselhos, né? Escute agora os meus conselhos para que lá na frente você não caia e sua vida seja destruída. E aí ele dá um exemplo aqui da mulher, por exemplo, que tenta destruir um casamento, e aí a gente pode usar a mulher, um homem, e o pecado. Vamos pegar o pecado aqui. Ele entra na nossa vida como um mel. Ele parece doce, ele parece suave, ele parece agradável aos nossos olhos. As situações que nos conduzem ao pecado, né, parece muito
gostoso, muito prazeroso. É muito atraente. Se o pecado não fosse atraente, ninguém pecaria, né? E é exatamente assim. Ele tá dando um exemplo aqui, por exemplo, contra o adultério, falando, olha, a mulher que tenta destruir, o homem que tenta destruir o seu casamento, ele chega manso. Ela chega mansa, com a voz mansa, né? Parece que é muito bom, parece que é muito prazeroso, mas lá na frente vai destruir a sua vida. E quando você chegar lá no vale da morte, você vai se perguntar, você vai se questionar, por que eu não ouvi os meus mestres? Por que eu não ouvi as pessoas sábias? Por que que eu não ouvi as repreensões na hora que estavam sendo feitas, né? Então, a minha avó tem um ditado, e como as pessoas mais velhas são sábias. Quem não escuta conselho, escuta coitado. E é muito sério, né? Quem não escuta conselho, escuta coitado. Lá na frente, quando você não escuta conselhos agora, né? Quando Deus nos repreende, quando Deus nos diz alguns nãos, quando Deus tenta mudar as nossas atitudes, mudar os nossos caminhos, tirar algumas pessoas do nosso caminho, algumas situações, e nós não aceitamos, nós questionamos. Quando pessoas mais sábias, quando pessoas com um conhecimento, com maturidade maior chegam até a nossa vida, né, nos repreendendo de alguma forma, porque em alguns momentos pessoas de fora percebem mais do que nós que estamos dentro da situação. E algumas pessoas de fora chegam, né, pessoas já maduras, pessoas sábias. A gente tem que também ter discernimento, por isso que é tão importante a gente alimentar o nosso espiritual. Por isso que o Senhor está dizendo, olha, dê atenção aos meus ensinamentos para que você tenha discernimento até com quem te fala, com quem te aconselha, né? Mas como é importante nós escutarmos essas pessoas. Um versículo que eu gosto muito, esse versículo 14 do Provérbios 5, que fala... versículo 15. Beba das águas da sua própria cisterna. Gente, isso diz muito sobre a nossa vida, né? Sobre a plenitude que a gente tem que ter sobre a nossa vida. Não que a grama do vizinho é sempre mais verde. Tem esse ditado, né? E a gente fica preso nisso. Ah, a grama do vizinho é sempre mais verde mesmo. Não, beba da água da sua própria cisterna. Seja contente, contemple o que você já tem. Contemple o homem que você tem, a mulher que você tem, o seu casamento, o seu relacionamento, os seus filhos, a sua casa, os seus dons, a sua vida. Contemple, beba da água da sua própria cisterna. Não fica buscando água da cisterna de outras pessoas, né, focado só no que as outras pessoas têm, na quantidade de água que elas têm. Não, o que você já tem é suficiente para você viver no dia de hoje. No dia de hoje. Então, a gente tem que apegar muito, né, isso. Beba das águas da sua própria cisterna. Isso é uma das coisas que nos levam à contemplação, sabe? De uma vida mais tranquila, de uma vida mais feliz, quando a gente é grato por aquilo que nós já temos. E aí ele continua, das águas que brotam do seu próprio poço. Muitos de nós ficamos buscando dons de outras pessoas, qualidades das outras pessoas, em vez de focarmos naquilo que o Senhor já nos entregou. Quais dons o Senhor te entregou? Quais qualidades você tem? Você tem. E ele continua, por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos? E aqui ele está falando justamente, né, sobre o adultério, que quem ama cuida, é uma das coisas também, né? Cuide daquilo que já te foi entregue. Muitos de nós, e essa é uma essência humana, nós queremos até ter. Depois que nós temos, a gente já não quer tanto assim. A gente já não cuida tanto assim. E a gente precisa tomar muito cuidado, tanto com coisas como com pessoas. Porque senão a gente nunca vai conseguir ser plenamente feliz.
a gente nunca vai conseguir ser plenamente grato ao Senhor. Então, por que aquilo que você tanto sonhou, às vezes você está sonhando, você está vivendo resposta de uma oração, né? E agora, nesse momento, depois que você conquistou aquilo, já não faz mais sentido para você. Cuidado com isso. Seja grato por aquilo que você tem. Cuide. Quem cuida tem, não é? Assim a gente sempre fala. Quem cuida tem. Cuide das pessoas. Zele pelas pessoas. Uma das coisas que a gente tem que pensar muito também, que eu gosto de pensar, cuide do Espírito Santo que habita em você. Cuide do Espírito Santo que habita em você. Né? Às vezes a gente se esquece, a gente vive uma vida tão egoísta. Cuide. Preserve a graça que o Senhor já te entregou. Seja bendita a sua fonte. Alegrem-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, né? Então é muito legal quando você... Aqui ele tá falando muito sobre relacionamento, e eu acho que a gente tem que ler muito sobre Provérbios, né? Porque quantas pessoas às vezes se casam e aí com o passar do tempo elas vão ficando desleixadas mesmo com o relacionamento. Se esquecem que precisam conquistar diariamente, escolher uma a outra diariamente, né? Cuidem, seja bendita a sua fonte. Seja bendito aquilo que você escolheu, né? E aí ele continua: por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral, pelo homem imoral, pelos prazeres imorais, pelos prazeres momentâneos da vida? E a gente pode pensar em todos os pecados, né? Aquilo que a gente tem falado, não troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Não adianta você achar que está escondendo algo de Deus. Você está mentindo para si mesmo. Você está escondendo para si mesmo. Porque Deus vê todo o seu caminho e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas de seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Glória a Deus. Provérbios 5. Esse Provérbios é poderoso, né? E eu escolhi ele hoje, porque hoje nós vamos começar uma nova carta. A gente terminou, né, a carta aos Coríntios, lemos a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, e agora a gente está entrando na carta aos Gálatas, que também é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Então, as pessoas, os estudiosos, chamam essa carta da Carta da Liberdade. Carta da Liberdade, e vocês vão entender por quê, quem já leu, né? Mas é uma leitura curta, são 6 capítulos, se não me engano. 6 capítulos, é bem curtinho, mas quanta coisa o Senhor nos ensina aqui. Gente, só um minuto. E aqui, nessa carta aos Gálatas, nós nos aproximamos de Deus pela graça e não por meio da lei. Né? E aí aqui, na minha Bíblia, tem um comentário falando sobre o que essa carta quer dizer. Vou ler para vocês. Em Gálatas, Paulo trata e enfatiza um assunto que é muito importante para mim e que também deveria ser importante para todos os crentes: a graça de Deus. Muitas pessoas tendem a se aproximar de Deus através da lei, o que significa simplesmente fazer o que é certo e obedecer às regras do cristianismo. Isso se chama legalismo. Gálatas nos ensina que nos aproximamos de Deus pela graça, que é simplesmente o poder de Deus que opera em nós, que faz com que queiramos obedecer a Ele e nos capacita a fazê-lo. O legalismo ensina que obedecemos a Deus por obrigação. A graça ensina que o obedecemos por amor. O legalismo nos estimula a agir certo, pela graça,
pelas obras da carne, enquanto a graça nos capacita a sermos justos pelo poder do Espírito Santo. Ao longo da curta, mas transformadora carta aos Gálatas, você encontrará encorajamento para viver e andar no Espírito. Somente à medida que você convidar o Espírito Santo para entrar em sua vida e pedir a Ele para ajudá-lo em todas as situações, é que você realmente será capaz de viver um modo que agrade a Deus. Sem a ajuda e a capacitação do Espírito Santo, todos nós somos entregues a nós mesmos, para viver da melhor forma que pudermos e segundo a nossa própria força. Com a ajuda dele, podemos relaxar, parar de lutar e desfrutar da vida. Enquanto você lê o livro de Gálatas, oro para que a maravilhosa graça de Deus se torne cada vez mais real em sua vida e para que você seja capaz de viver nessa graça e andar no poder do Espírito Santo pelo resto de sua vida. Glória a Deus! Gente, olha que maravilhosa, essa carta é maravilhosa, mas vou contextualizar para vocês. Foi escrita também pelo apóstolo Paulo e ele implementou a igreja. Quando ele estava escrevendo essa carta aos Gálatas, a gente vai perceber um tom de repreensão. Porque o que estava acontecendo? Estavam sendo entregues, estavam sendo pregados vários outros evangelhos naquele lugar. E a gente vê que acontece isso diariamente também nos dias atuais. E como a gente precisa ter discernimento do Espírito Santo para a gente entender o que é verdadeiramente o falar de Deus ou não. Então, como que a gente vai ter? Como que a gente vai saber? Por isso que eu li o Provérbios. Como que a gente vai saber andar nos caminhos de Deus? Conhecendo quem Deus é. Nada mais importante do que ler a Bíblia, do que conhecer, do que ter intimidade com o Senhor. Nós percebemos que existem, em vários momentos da história, várias formas de se pregar o Evangelho. E naquele momento estavam sendo pregados muito o evangelho das obras, da santificação, que você só iria se santificar a partir das suas próprias obras, do que você fizer, pelas próprias leis. Se você não seguisse a lei que eles estavam sendo escritos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era um judeu. E aí ele fala um pouquinho aqui na carta aos Gálatas sobre isso, que antes dele se converter verdadeiramente, dele ter um encontro com Jesus, ele era um judeu praticante. Eu vou te responder. Ele era um judeu praticante, ele seguia todas as leis. E o que ele fazia? Ele matava as pessoas, ele perseguia as pessoas, Então, nós estamos debaixo da nova aliança, que é Jesus. Nós temos livre acesso a Deus. E o único caminho é Jesus. Ele é o princípio, o meio e o fim. Então, o único caminho é isso. É pela graça que nós somos salvos. Nada além disso. Todas as outras coisas são consequência. Porque eu acho muito importante a gente frisar isso. Porque muitas pessoas pregam o evangelho da graça como se você pudesse ficar da forma como você é, Você é salvo pela graça, você não precisa fazer nada. E nós sabemos que não é bem assim. Porque a partir do momento que nós somos transformados pela graça, nada em nós permanece o mesmo. E o apóstolo Paulo, ele tinha muito temor a isso e acreditava muito nisso porque ele tinha vivido essa transformação. Então, o que ele pregava era: ei, Deus não quer te transformar os seus hábitos, as suas atitudes, a sua forma de se vestir. Não, Ele quer transformar a sua mente. Ele quer transformar o seu coração, a sua forma de pensar. Sabe? A sua forma de agir vai ser consequência. Mas nós precisamos ser transformados pela graça. Ter uma mente transformada para que a gente entenda a conduta de Deus. Para que a gente entenda a boa, perfeita e agradável vontade dele. Muitas pessoas acham
que por serem salvas pela graça, elas não precisam fazer nada e que Deus veio, que Jesus veio e aliviou, né? Por exemplo, não precisa dos 10 mandamentos. Mas olha só como que Jesus, ele fica mais rigoroso. Só que ele nos entrega algo precioso que vai nos ajudar a viver não por nós mesmos. Porque como é pela graça, não é pela nossa própria força, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, nos 10 mandamentos, por exemplo, que eles falam? Não adultere, não traia, não adulterarás. O que Jesus vem e fala? Olha, nem por pensamento, se você cobiçar a mulher do próximo no seu pensamento, só de você olhar por pensamento, você já pecou. Ele tá aliviando? Não, ele não tá aliviando, né? Só que o que ele vai nos falar? Olha, mas eu vou estar te capacitando. Eu tô te entregando o Espírito Santo de Deus, o meu Consolador, que será o seu Consolador, né? Que será o seu Consolador. E ele vai te capacitar a ter uma vida transformada por Deus, a ter uma vida transformada e guiada pela graça de Deus. Então nós não podemos ficar presos ao legalismo. Gente, quantas pessoas são presas pela religiosidade? Julgam umas às outras, né? Tantas igrejas pregam a forma como a outra tem que vestir, a forma como o outro tem que agir. Quando Deus vem e fala, ei, venha como estás, mas não permanecerá como entrou aqui. Você vai ser transformado pela graça de Deus. Mas quem somos nós para julgar uns aos outros? E aquela igreja estava sofrendo muito com isso. Porque eles estavam sendo legalistas. Eles estavam vivendo a presença de Deus apenas pelas leis. Achando que se eles fizessem, eles seriam salvos. Se eles, né? E a gente pode ver, gente, tantas coisas assim, né? Tantas coisas. A gente já viu pregações, se você comprar lote no céu, se você fizer isso, se você fizer aquilo. E Jesus vem e fala, ei, não é pelo que você faz, é por quem você é por quem você crê, é pela graça de Deus. Mas através da graça, toda a nossa vida será transformada. Então, não se apegue ao legalismo, à religiosidade. Tenha um relacionamento com Deus. Tantas pessoas, e a gente fica muito preocupado com isso, né? Eu e muitas pessoas me perguntam, eu recebo muitas perguntas diariamente sobre isso. Isabela, eu posso ouvir tal música, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E aí eu fico assim, gente... Olha, tudo te é lícito, né? Mas nem tudo te convém. Não é o pode ou não pode. Quando você tem o Espírito Santo, ele que vai te conduzir. Será que aquilo vai te edificar? Será que aquilo vai te afastar da presença de Deus? Será que a letra é uma letra que edifica? E tô dando um exemplo aqui, mas são tantas outras coisas. Né? Porque de nada adianta você ter uma conduta, aparentemente você se vestir como tal, colocar uma Bíblia debaixo do braço e no seu coração não ser transformado. Nas suas atitudes, as suas atitudes não serem transformadas. E é isso que o apóstolo Paulo estava pregando aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não viver debaixo de um legalismo, né? De um legalismo. Então ele começa: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Gente, isso estava acontecendo lá nas igrejas da Galácia, né? Aproximadamente aqui fala que é 57 anos depois de Cristo. Quantos mil anos isso aconteceu lá atrás? Pessoas pregando um falso evangelho, né? Então isso ainda acontece nos dias de hoje. E o apóstolo Paulo estava advertindo aquela igreja para isso. Mas ainda que nós, ou o anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daqueles que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito. Se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Isso aqui é incrível, né? O apóstolo Paulo, ele era muito claro nas suas palavras, ele era muito verdadeiro. E a gente precisa aprender muito com ele nesse sentido. Quantas vezes a gente fica rodeando, a gente fica negligenciando as nossas intenções, as nossas palavras, buscando meias palavras, meias verdades, relativizando o que a gente acredita para não doer tanto nas outras pessoas, né? Só que o evangelho não é relativo. Deus é absoluto. Então ele está falando, olha, se eu tivesse querendo agradar aos homens, certamente eu não seria um servo de Deus. Ele fez uma escolha de agradar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente faz essa escolha, gente, nem sempre, ou em muitos momentos, nós não vamos agradar as outras pessoas. Porque o evangelho não veio para amaciar o nosso ego, como muitas pessoas pensam. Sim, Deus vem como um bálsamo. O evangelho veio como um bálsamo para o nosso coração, né? Ele nos fortalece nos momentos mais difíceis da nossa vida. Ele nos traz esperança. Ele nos traz sabedoria, nos traz discernimento. Mas ele também nos repreende sobre as nossas condutas, sobre a vida pela qual Deus espera que nós vivamos. E aí o apóstolo Paulo estava falando sobre isso, falando, olha, cuidado para não caírem em falsas profecias, cuidado para vocês não ouvirem aquilo que mais amacia o ego de vocês, né? O evangelho não vem só para falar aquilo que a gente quer ouvir. Em muitos momentos nós vamos ser confrontados. Deus nos confronta a todo momento, né, gente? A vida é um grande mistério e nem tudo nós vamos entender. E nós não temos que entender todas as coisas. Isso é uma grande liberdade, é um grande peso que a gente tira da gente quando a gente entende isso. Nós não precisamos entender todas as coisas, porque nós vivemos pela graça de Deus, pelos mistérios de Deus. Ele nos conduz. Então, em tantos momentos da nossa vida, nós passamos por certas fases, certas situações que a gente fala, como eu vou dar conta? Como eu tenho dado conta? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Certamente, talvez nesse momento você não vai ter a resposta que você tanto queria, porque nós somos humanos e a gente quer a gente quer uma resposta para todas as coisas. Nós somos questionadores, né? Tanto que nós temos muito medo daquilo que não é claro, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Mas o Senhor vem e nos diz, você não precisa entender todas as coisas, porque eu sei o seu caminho, né? Eu vim para te guiar, eu vim para te fortalecer, mesmo quando você não consegue, porque não é você por você mesmo. E esse é o evangelho da graça. Não somos nós por nós mesmos. Não são as nossas obras, os nossos feitos.
você ficar vangloriando. Várias pessoas se vangloriam. Porque eu sou uma boa pessoa, então eu mereço isso. Não, você é uma boa pessoa porque você entendeu como Deus é bom na sua vida. A provisão de Deus na sua vida. Você entendeu a salvação de Deus na sua vida. Quando ninguém te amava, Deus te amou. Quando ninguém talvez te perdoaria, Deus te perdoou. Então, como você não vai ser uma boa pessoa? Como você não vai liberar perdão? Como você não vai amar as outras pessoas se você entende o amor de Deus? E aí ele continua: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então, o apóstolo Paulo, aqui as pessoas estavam falando, para contextualizar vocês, por quê? Quem eram os apóstolos daquela época? Eram escolhidos por Jesus, para enviarem o evangelho por todos os lugares. Só que o apóstolo Paulo, ele veio depois da ressurreição de Cristo. Então, algumas pessoas pegavam isso e falavam: ei, você não foi escolhido por Jesus, você foi escolhido por homens. Então, o apóstolo Paulo contava o seu testemunho, que nós lemos juntos lá em Atos. Mas só para talvez você não saiba, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Ele perseguia e matava cristãos que pregavam o evangelho. E aí um dia, qualquer, como todos os outros, ele teve a sua vida transformada. Jesus apareceu para ele, Ele não teve uma visão, não. O próprio Jesus apareceu para ele. E ele teve a sua vida transformada. Ele ficou em alguns dias cegos, Até ele entender... Cego, gente, perdão. Até entender tudo aquilo que havia acontecido com ele. E a partir daquele momento, ele recebeu o Espírito Santo e foi conduzindo. E em tantos momentos que a gente foi lendo, ele teve experiências com Deus, Jesus aparecia para ele, os anjos do Senhor apareciam para ele, ele tinha sonhos. Então ele era um homem com muitas experiências, muitas experiências que vinham do alto e não de homens. Então ele teve realmente a sua vida transformada. E aí ele estava falando justamente disso: olha, eu não recebi de pessoa alguma. Não recebi de pessoa alguma. Mas eu recebi do próprio Deus. E é isso. É essa transformação que Deus quer na nossa vida. É lindo a gente ouvir o evangelho. É lindo. É lindo a gente ouvir pregações, é lindo. Mas sabe o que é mais lindo? A gente ter e sentir a transformação de Deus na nossa vida. E não alguém que venha te repreendendo: olha, isso você pode, isso você não pode. Essas coisas, gente, esses detalhes, sim, eles nos ajudam, a nos levar, a nos guiar pelo caminho. Certas pessoas no começo precisam disso mesmo, porque elas estão andando por caminhos tão tortuosos, então elas precisam, às vezes, de um caminho mais ali estreito, para que elas não se distraiam tão facilmente. Mas o que o Senhor quer é transformar a nossa vida por inteiro. O apóstolo Paulo, gente, ele não foi escolhido por homens. Ele foi escolhido pelo próprio Deus. Porque as pessoas provavelmente não acreditariam na transformação como não acreditaram. Quando nós lemos lá em Atos, a gente percebeu que as pessoas não acreditaram na transformação do apóstolo Paulo. E muitas pessoas não vão acreditar na sua transformação. Só que eu quero te trazer uma mensagem hoje. Você não é o seu passado. Você não é o que fizeram com você. Você não é o que você fez. Mesmo que as pessoas não acreditem na sua transformação, permaneça, sabe? Deixe com que Deus transforme você por inteiro. Não queira ser aprovado pelos homens. Da mesma forma que os homens te amam hoje, amanhã eles vão estar te julgando, te apontando o dedo, quando você deslizar isso aqui. Mas Deus é quem vai te capacitar por toda a sua vida, a te levar, por todo o seu caminho. Mesmo que você caia, mesmo que você erre,
mesmo que você se desvie, permaneça no caminho de Deus. Você não é o seu passado. Quantas pessoas ficam tentando nos condenar, ficam tentando nos relembrar de quem você era, do que você fez. E aí, aquela igreja estava tentando fazer isso com o apóstolo Paulo. Ei, lembra de quem que você era? Você perseguia cristãos. Ei, lembra o que você fazia? Sim, mas nasce uma nova pessoa. Jesus vem e nos transforma. Nós somos nova criatura. Nova criatura, gente. O que é uma pessoa nova? Uma pessoa transformada. Você estava suja, cheia de pecados, né? Cheia de pecados. E de repente Jesus veio e te limpa. Você estava com um fardo pesado demais. Ele vem e alivia o seu fardo. Então não fique preso no que já te passou. Foque agora no que o Senhor, para onde o Senhor quer te levar. Não pare agora. Deixa eu te falar, entrar no caminho de Deus é muito fácil. Permanecer é que é o nosso desafio diário. Permanecer é o nosso desafio diário. E era o maior desafio do apóstolo Paulo. Por quê? Quando ele implementava a igreja, era uma grande bênção. As pessoas, elas são muito atraídas pela transformação. Elas são muito atraídas pelo evangelho. Mas o grande desafio diário do cristão é permanecer em meio às dores, é permanecer em meio aos desafios, é permanecer em meio às dúvidas, é permanecer em meio às críticas, é permanecer em meio a tantos sentimentos conturbados dentro da gente. Eu sempre falo isso com vocês, mas não deem tanto ouvidos aos seus sentimentos. Você não é o que você sente. Você não é o que você sente. Você não é o que sua mente diz pra você. Não é. Se a gente for fazer tudo que a nossa mente diz pra gente fazer, gente, nós vamos agir como tolos. Então a gente precisa do Espírito Santo para sermos guiados durante toda a nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando alertar. Não sejam legalistas demais, mas sejam transformados pela graça. Quando você é transformado pela graça, deixa eu te falar, ninguém vai precisar te falar o que você pode, o que você não pode. Porque o próprio Espírito Santo que habita em você vai te incomodar. O próprio Espírito Santo que habita em você vai te tirar de certos ambientes. Porque sim, não vai te caber em todos os lugares. Você não vai agradar a todas as pessoas, né? Realmente não vai te caber em todas as situações. Porque você é uma nova criatura e não dá pra você, né, uma nova criatura, tentar se encaixar em formas que já não são sua. Pensa que você agora, né, vamos usar um exemplo. Nós temos um óculos, nós somos uma armação. E a nossa armação é quadrada. As suas lentes antigas eram redondas e você fica tentando encaixar suas lentes redondas em uma armação que é quadrada. É outra vida, é outro molde, é outra armação, é outra forma de enxergar as situações. E aí o apóstolo Paulo continua. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Gente, nós somos separados. Nós somos separados. Nós somos escolhidos por Deus desde o ventre materno da nossa mãe. Ele nos desenhou antes mesmo que a gente pensasse em existir. Por isso que quando a gente vive uma vida distante de Deus, nada parece fazer sentido. Por algum tempo até parece, né? Porque o pecado é assim, ele vem como mel na nossa vida. Os caminhos tortuosos
no começo ele parece a Disney, né, gente? É muito atraente. E aí você vai por aquele caminho aparentemente gostoso, aparentemente mais fácil. Mas quando você percebe lá na frente, nada mais faz sentido para você. Você tem perdido o sentido da vida, porque você tem focado na terra. Você tem focado só nos bens. Você tem focado só no você, eu. E Deus vem e tira esse egoísmo da gente. Deus vem e fala, ei, eu tenho um propósito para você desde o dia, antes mesmo de você ser criado. Enquanto a gente não entende isso, a gente não entende o nosso verdadeiro propósito, né? Como a gente quer viver uma vida longe de quem nos criou? Né? Como que alguém cria algo? Como que alguém cria algo e simplesmente joga ali? Vou dar um exemplo agora que me veio à mente, mas olha só. Um homem um dia criou o aspirador de pó. Vamos supor. E aí ele simplesmente jogou para as pessoas usarem o aspirador de pó. A pessoa nunca viu um aspirador de pó. Ela vai saber usar? Ela vai falar, para que serve isso? Para que serve isso? Isso aqui não serve para nada. E antes o aspirador de pó era gigante, né, gente? Agora é tecnológico, é maquininha, é pequeno. Antes era um trambolho desse tamanho. A pessoa vai falar, para que isso serve? Só para ocupar espaço na minha casa, só para ocupar espaço, isso não serve para nada. Mas não, o que o criador do aspirador de pó fez? Ele criou um manual. Ele criou um manual ensinando como se usa o aspirador de pó. Ele criou um manual se ensinando para o que o aspirador de pó serve. Como ele deveria ser utilizado, como ele deveria ser limpado, né? Ele ensina um manual. E nós achamos que por nós mesmos nós vamos dar conta da vida, longe do nosso Criador. A gente não vai dar. E o apóstolo Paulo, ele está falando justamente, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Agora a gente lendo isso aqui, olha o que ele está falando, o apóstolo Paulo. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Isso nos mostra que existe um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Assim como fala lá em Eclesiastes, né? Porque às vezes a gente fica querendo adiantar o propósito do céu, adiantar as coisas de Deus, adiantar o nosso processo. Mas não é bem assim. O apóstolo Paulo está falando, olha, eu tive um passado, eu tive essas experiências, não me pertencem mais, mas eu tive. Então, as experiências que você teve, né, elas vão fazer parte da sua história, mas você não é mais essas experiências. Talvez essas experiências que você teve, pessoas que te machucaram, lá no futuro vão te ajudar a curar outras pessoas. Talvez você passou por uma experiência, né, que você precisou ser curada, receber um milagre. Lá na frente você vai dar testemunho do seu milagre. Então, nada do que você passou é em vão. Nada, nenhuma das suas experiências é em vão. Ela nos conecta, né, a outras pessoas, faz com que tenhamos humildade de entender outras pessoas. Faz com que a gente tenha um coração aberto e falado, ei, eu entendo a sua dor. E o apóstolo Paulo, ele mais do que ninguém conseguia chegar a todas as pessoas, mesmo as pessoas com a vida mais tortuosa, para falar, ei, eu sei que você está vivendo uma vida completamente diferente do que o evangelho prega. Mas deixa eu te falar, olha a transformação que Deus fez na minha vida. Ele também é capaz de fazer na sua. Né? Então, isso é maravilhoso. E aí ele continua. Tão pouco subia Jerusalém. E outra coisa. O amor de Deus, Deus nos atrai para Ele. É impressionante como que
em muitos momentos da nossa vida a gente não precisa buscar. É certo que em alguns momentos a gente busca, porque tem 2 momentos da nossa vida que nós somos atraídos pela graça de Deus. Ou no momento de dor, ou no momento de amor, né? E principalmente no momento da dor, nós buscamos a Deus mais, né? Porque é a nossa última opção, é como se fosse, eu já tentei de tudo, mas é só o Senhor. Agora, em muitos momentos, Deus nos atrai. Você tá andando pela sua vida e aí você cai numa live. Você tá andando pela sua vida e aparece alguém que transforma o seu caminho. Você tá andando pela sua vida e de repente as coisas que faziam sentido passam a não fazer tanto sentido mais. Cada pessoa tem uma forma diferente de ser transformada. Por isso, o testemunho é lindo a gente dar testemunho para as outras pessoas. Porque a gente percebe o quanto Deus transforma a vida das pessoas em diferentes situações, em diferentes maneiras, de diferentes formas, né? Então, algumas pessoas vão buscar, outras pessoas vão ser atraídas. E isso é lindo. E o apóstolo Paulo falou, olha, eu não busquei. O apóstolo Paulo foi a pessoa que não buscou. Ele foi verdadeiramente atraído, né? Deus realmente resgatou ele. Apareceu para ele e resgatou. Então, isso é lindo demais. E quando a gente para pensar na vida, em muitos momentos Deus já vem nos atraindo há tanto tempo. Só que a gente é tão teimoso, né, gente? A gente é tão teimoso, a gente quer viver a vida tão por nós mesmos, que a gente vai deixando para trás os sinais de Deus. Eu mesmo um dia tava parando, eu falei, deixa eu pensar como que foi meu testemunho. Porque às vezes a gente acha que é só naquele momento que a gente recebeu a graça de Deus. Mas quando eu fui pensar, por exemplo, na minha vida, eu tava sendo atraída há muito tempo. Deus estava me dando sinais há muito tempo de que eu já não estava me encaixando naquilo que eu vivia. Só que eu teimava demais. Eu queria pertencer, né? Eu queria, não sei, ser aprovada por homens, ser aprovada pelas pessoas. E esse é o nosso grande problema, né? Nós queremos muito ser aprovadas pelas pessoas e acabamos esquecendo que a maior aprovação que a gente precisa ter é por aquele que nos criou. Mas em todo momento Deus está nos dando sinais. Em todo momento. Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, Deus está te entregando sinais em todo momento. Basta você abrir os seus olhos. E como que a gente abre os olhos para observar, né, as bênçãos de Deus? Tendo discernimento. Alimentando o nosso espírito, né? O apóstolo Paulo ele sempre fala, não adianta, nós não vamos entender coisas espirituais se nós não nos transformarmos verdadeiramente em seres espirituais. Então não dá pra gente querer andar pela carne, né? Andar pelo nosso próprio entendimento e entender as coisas de Deus. Certas coisas não vão entender. É pela graça. Esse é o mistério. É andar pela fé. Sabe quando a circunstância diz que não vai dar? Sabe quando o diagnóstico fala, esse é o fim? E Deus vem, entra e muda todas as coisas e você fala, como assim? Não tinha como. Sempre tem. Essa é a fé. Andar pela fé. As coisas nem sempre vão fazer sentido. E não precisa fazer sentido, né? Não tem que, como o mundo fala, você tem que sentir para fazer sentido. Não, as coisas de Deus, elas não são assim. Por isso a gente precisa aprender a andar pela graça, aprender a andar pela fé. E aí ele continua, quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que são em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir e que glorificavam a Deus por minha causa. Amém. O que o apóstolo Paulo está falando aqui?
Aí ele está contando, né, um pouquinho do seu testemunho. Quando Jesus apareceu para ele, transformou todas as coisas, o caminho que ele seguiu. E o que as pessoas começaram a falar? Que antes ele era um perseguidor. Aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé. Outrora procuravam nos destruir e agora ele procura nos salvar. Essa é a graça de Deus, né? Ele transforma e é capaz de transformar todas as pessoas. Mas tem uma coisa, a gente precisa querer. A gente precisa querer, né? Deus nos escolhe. Nós somos escolhidos antes mesmo do ventre da nossa mãe. Antes mesmo que a gente viesse ao mundo. Nós fomos escolhidos. Nós fomos separados para sermos sal nessa geração, para sermos luz em meio às trevas. Mas, em muitos momentos da nossa vida, nós não o escolhemos. Nós tomamos caminhos totalmente diferentes. Nós vivemos uma vida totalmente diferente àquela vida que Deus nos chama para que a gente viva, né? Então, nós precisamos escolher diariamente viver pela graça. Nós precisamos alimentar diariamente, viver pela fé. Nós precisamos viver diariamente, né? Pedir para que Deus diariamente venha sobre a nossa vida com discernimento, com sabedoria. Pedir a ajuda de Deus, gente, todos os dias. Deus, me ajuda. É um novo dia, uma nova etapa. Eu não sei que caminho seguir. Por mais que você ache que você saiba, nós temos e a gente gosta de ter uma falsa sensação de controle sobre a vida. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, né? A gente tem uma falsa sensação de controle. A gente tem agenda, a gente tem lembretes, a gente anota nós anotamos os nossos sonhos, planejamos as nossas férias, planejamos a nossa viagem, planejamos o nosso dia. Chega um momento que todo o nosso planejamento vai por água abaixo. A gente percebe que a gente não tem controle de absolutamente nada, né? Nada. E isso pode nos assustar muito, porque como a gente quer controlar todas as coisas, isso nos assusta quando a gente percebe que a gente não tem o controle. Por isso nós estamos tão ansiosos. O que é ansiedade? É o corpo querendo fugir. Pico de adrenalina no corpo, porque o corpo se sente em um perigo. E por que o corpo, quando você está ansioso, seu corpo sente que você está em perigo? Porque você percebe que você não tem o controle. Nem dos nossos pensamentos em alguns momentos, nem dos nossos sentimentos em alguns momentos, né? Por isso nós precisamos diariamente pedir a ajuda de Deus. Por isso nós precisamos pedir diariamente que o Espírito Santo nos conduza. E para que o Espírito Santo nos conduza, nós precisamos permitir ser guiados por Ele. E aí tem os frutos do Espírito que vão nos capacitar, o domínio próprio, a amabilidade, a humildade, a paciência, tantas coisas que vão nos ensinando a caminhar diariamente como Deus quer que nós caminhemos, né? Mas é pela graça, não é pelo que a gente vai fazer, não é pelos sacrifícios, não é a quantidade de horas que você vai orar, não é a quantidade de vezes que você vai ler a Bíblia, não é a forma como você se veste, não é a forma como você fala, mas é como o seu coração está. Deus sonda os nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso, por isso que a carta de Gálatas as pessoas chamam, né, como a carta da liberdade. Porque aquela igreja vivia pelo legalismo. Você tem que fazer isso. Assim você vai ser salvo. E a gente ainda vê, né, muitas pessoas vivendo dessa forma, por legalismos. Só que, gente, a religiosidade nos afasta da presença de Deus. Nos afasta da presença de Deus. Né? Porque quando você vê, você está seguindo um tanto de regras, mas o seu coração mesmo não foi transformado. E se o seu coração não foi transformado, deixa eu te falar, não vai ser as regras que vão te segurar na vida com Deus. Não vão ser. Né? Não vão ser, porque você só segue as leis quando você entende, quando você tem o entendimento, o discernimento
para segui-las. Caso contrário, elas não vão fazer sentido para você. Então, como é precioso, como a gente precisa permitir que o Senhor nos transforme de dentro para fora. Então, o resto, Deus vai fazer. Venha como você está. Venha como você está. Né? Ninguém é impossível demais para Deus. Nenhuma situação é impossível demais para Deus. Então, venha como você está. Permita com que Deus transforme você de dentro para fora. E aí sim, você vai perceber que nada mais será como antes. A sua forma de pensar, a sua forma de agir, todas as outras coisas. Porque uma vez que você compreende o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, gente, você não quer caminhar de outra forma. Se você ainda não teve essa consciência, é porque você ainda não teve a verdadeira transformação. Você ainda não teve o verdadeiro encontro. Então eu te encorajo para que você peça a Deus nessa manhã para que Ele venha e te transforme. Peça para que Deus te mostre, Senhor, onde eu estou sendo legalista, onde eu estou seguindo apenas leis, mas nem sei o porquê que eu estou seguindo isso. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero saber o que o Senhor espera da minha vida. Eu quero ter a minha mente transformada. Eu quero ter a minha vida transformada, minha forma de enxergar as situações. Quando seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Amém? Amém. Então, vamos meditar nessa palavra para que isso fique no nosso coração. Fechem os seus olhos. Fechem os seus olhos nessa manhã. Peça para que Deus te conduza nas palavras que mais te tocaram, sabe? Naquilo que mais te tocou, naquilo que você precisa tanto de transformação. Peça para que Deus venha sobre a sua vida, transforme a sua forma de pensar, transforme o seu coração, os seus sentimentos, a sua forma de agir, mas que haja uma verdadeira transformação de dentro para fora. Peça para o Espírito Santo te mostrar nessa manhã no que você tem errado, onde você tem sido legalista demais, mas não tem compreendido a verdadeira graça de Deus. Peça para que Ele te transforme, para que Ele te examine nessa manhã. Pai, nós viemos te agradecer pelo teu infinito favor, Pai, pelo teu infinito amor, tua infinita misericórdia, Pai. O Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão bondoso, que quando ninguém mais, poderia nos perdoar, quando ninguém mais poderia tirar toda a condenação das nossas vidas, você por amor nos libertou. Você por amor nos amou primeiro, antes mesmo que pudéssemos te amar. Pai, que amor é esse? Que quando erramos, que quando desviamos, que mesmo questionando, o Senhor não desampara, o Senhor compreende, o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa. Pai, nós queremos ter uma vida transformada pelo Senhor. Não só de aparências, Pai, nós não queremos parecer ser algo, nós queremos verdadeiramente ser pessoas que amam a Deus com todo o nosso coração, pessoas que são transformadas pela graça de dentro para fora. Pai, nós queremos colher os frutos do Espírito, Pai, em nome de Jesus. Transforme as nossas vidas, transforme o nosso lar. Venha mesmo, sabe, com a tua infinita bênção, Pai, sobre as nossas vidas, nos mostrando o teu caminho. Nós não queremos permanecer o mesmo, Pai. Nós não queremos permanecer nos mesmos erros, nos mesmos entendimentos, nos mesmos pensamentos que têm nos aprisionado tanto. Nós queremos viver algo novo com o Senhor, viver os teus sonhos, as tuas vontades, os teus planos. Para isso, Pai, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Venha conosco, Espírito Santo. Nós não queremos dar um passo sem que seja com você nos guiando. Nos livre de todo e qualquer mal nessa manhã. Nos abençoe, agora e sempre.
Amém. Amém. Glória a Deus, pessoal. Amém. E é isso, pela graça. Essa carta aos Gálatas é maravilhosa. Já estava esquecendo. Hoje é dia 20 de junho. 20 de junho. Suas emoções. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. Deus se importa com suas emoções. Ele não quer que você seja dominada por elas. Também não deseja que você apenas encontre uma forma de conviver com as emoções negativas que enfraquecem sua vida. Antes, quer libertá-las delas de uma vez por todas, para que você se torne a mulher plena que ele tem em mente. Quando estamos emocionalmente frágeis e em sofrimento, não temos plenitude. Ser plena significa ter paz em relação a quem você é e aquilo que faz. É chegar a um lugar de paz em relação a seu passado e perceber que não precisa mais viver nele. Para isso é necessário reconhecer e aceitar que os bons aspectos dele e encontrar uma solução para as partes problemáticas, decepcionantes ou angustiantes. Ser pleno também significa ter paz quanto ao presente, confiando que Deus colocará tudo em ordem. Envolve ainda sentir paz em relação ao futuro. Por mais assustador que pareça, é confiar que, por ter entregado a vida ao Senhor, seu futuro estará seguro nas mãos dele. Ao conservar uma paz como essa, você deixa de lutar com emoções negativas e descobre a liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro que tanto deseja. Querido Pai, conheces melhor que eu tudo o que se passa em meu coração. Não desejo ser dominada pelas emoções negativas. Peço, portanto, que cures e restaures segundo tua vontade e que me guies pelo caminho que conduz à plenitude da vida. Amém. É isso, gente. Ter paz, né? Deus quer nos trazer plenitude para a nossa vida nos dias de hoje. O mundo vai mal, as circunstâncias vão mal, né? As circunstâncias dizem ao contrário, mas nós temos plenitude na vontade e no caminho de Deus. Amém? Gente, tem uma moça aqui, eu não consegui ler o nome dela, você me perdoa. E aí, vou fazer uma oração por você. Ela contou aqui no comentário da outra rede social que ela sofreu um aborto, né? Não sei se foi essa semana, do seu primeiro filho. E eu senti no meu coração de fazer uma oração por ela. Se chama Juliana. Obrigada, Érica. Ela se chama Juliana. Então, peço que todos vocês, né, façam uma oração. Eu faço ideia da sua dor, Juliana. Sinta-se acolhida nessa manhã, tá? Eu imagino a sua dor, mas não é o fim. Pode ter certeza que Deus acalenta e acalma todos os corações, como Ele vai fazer com o seu coração, né? Então, como são difíceis alguns caminhos da vida. Nem tudo a gente vai entender, né, gente? E isso nos dói muito. Isso nos dói muito. Quando uma mãe perde um filho, uma parte dela se vai. E por mais que as pessoas tentem falar, mas a criança nem nasceu. Gente, não, ela já foi gerada. Ela foi escolhida por Deus. Por isso, escolham a vida. Escolham a vida. A partir do momento que Deus colocou aquela vida no ventre da mãe, aquela vida foi escolhida. Aquela vida foi escolhida, né? Então nós precisamos lutar pela vida, né? A partir do momento que você perde um feto, eu sei, não imagino, nunca senti essa dor, mas eu posso imaginar como uma parte de você deve se esvaziar naquele momento, né? Como parece que as coisas não fazem sentido. Mas tão somente creia. Tão somente creia, né? Essa frase fica ressoando no meu coração dia após dia. Quando as coisas não fizerem sentido, tão somente creia. Jusicleide, nós vamos orar. Então vamos fazer um clamor aqui pelas mães, né, que
sofreram aborto, que perderam seus filhos, pelas mulheres que não podem engravidar, deixa eu te falar, creia no seu milagre, creia no seu milagre. Ana, por algum tempo, questionou a Deus, mas ela recebeu o seu milagre em seu colo. Ela viveu o seu milagre. Então, tão somente creia. Pode demorar, mas ele está sendo gerado. Fé é isso. Quando todas as circunstâncias dizem o contrário, todos os diagnósticos médicos dizem o contrário, tão somente creia que a sua fé está sendo gerada em seu ventre, um milagre nessa manhã. Se você é mulher, nessa manhã, o seu ventre está sendo reconstituído. E você vai receber em seus braços o seu milagre, em nome de Jesus. Tão somente creia. Então, vamos fechar os olhos, vamos fazer um clamor se você está na sua casa, né? Coloque todas essas mulheres no seu coração, na sua mente agora e clame. Pai, eu venho te pedir, Pai, sabe? Uma unção nessa manhã, Pai. Um poder de cura mesmo, para você restituir, Pai. Só o Senhor é capaz de restituir um coração, Pai, que está doendo, um coração adoecido, um coração quebrado por tanta dor. Só o Senhor é capaz de fortalecer, Pai. Só o Senhor é capaz de manter de pé uma mãe que perde um filho, Pai. Só o Senhor é capaz. É pela tua graça, é pela tua misericórdia, é pelo teu amor, Pai. Então nós levantamos um clamor nessa manhã, Pai, por todas essas mulheres que perderam seus filhos, por todas essas mulheres que sofreram aborto e que estão se sentindo despedaçadas nessa manhã, Pai. Que estão se sentindo vazias, perdidas, desoladas, Pai. Eu peço que o Senhor nessa manhã entre em cada lar, entre em cada coração, Pai, com a tua misericórdia e faça tudo novo. Sopra esperança, sopra fôlego de vida, Pai. Sopra a tua fé. Aumente a fé dessa mulher, Pai. Que ela seja levantada para curar outras mulheres. Em nome de Jesus, Pai. Que elas saibam que não é o fim. A dor delas não é o fim, Pai. Por maiores que sejam as dores da nossa vida, elas não são o fim. Maior é a tua graça, maior é o teu amor, maior é o teu consolo que nos sustenta, que sustenta todas as pessoas, Pai, que nos mantém de pé. Então eu te peço, em nome de Jesus, Pai, sabe? Todas essas mulheres que sofreram aborto, todas essas mulheres que estão sofrendo por infertilidade, que caia sobre terra, Pai. Toda e qualquer infertilidade. Mulheres férteis nessa manhã, Pai. Sabe? Mulheres com ventres sendo reconstituídos pela tua mão milagrosa nessa manhã, Pai. Mulheres que vão receber em teus braços o teu milagre, o milagre da vida, Pai. Porque é plano do Senhor. Filhos são bênçãos e planos do Senhor, Pai. O Senhor nos deu essa promessa de que homens e mulheres terão filhos, Pai, terão herdeiros, terão gerações, Pai. Então, em nome de Jesus, nós clamamos pela tua promessa, Pai. Clamamos pela tua misericórdia, pelo teu milagre. Todo e qualquer diagnóstico não é o fim, porque o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que a gente creia com todo o nosso coração, com toda a fé que nós temos, Pai, que o milagre já foi gerado nessa manhã. Mulheres que não poderiam engravidar, engravidarão em nome de Jesus e levantarão um clamor para a tua honra e para a tua glória, contando o teu milagre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, pessoal. É isso, tão somente creia, né? A fé é isso, gente, ser gerada. Quando os nossos olhos não podem ver, a gente já está gerando os nossos milagres.
Jesus já nos entregou poder e autoridade. Então você que é mulher, ore pelo seu ventre todos os dias. Homens, orem pelas suas esposas, né? Orem pelos seus filhos, orem pelas suas famílias. Ele já nos entregou poder e autoridade para isso. Poder e autoridade. Que a gente levante um clamor que não é o fim. Não é o fim. Lutem pela vida. Deus ama, Deus tem uma promessa, né? Mulheres gerando filhos. Gerações que vão glorificar o nome de Deus, que vão ser levantadas para mostrar quão maravilhosa e quão maravilhoso é o amor de Deus. Então somente creiam, não desistam. Não desistam da vida, não desistam dos planos de Deus, por mais que as circunstâncias pareçam dizer o contrário, quando tudo parece dizer o contrário, então somente creia. Então somente creia. Viver com Deus é assim. Talvez a gente não entenda na hora, mas é isso, gerar testemunho dói, né? Então, mulher, você está gerando um testemunho lindo. Você vai receber o milagre nos seus braços e vai poder contar para 4 cantos do mundo qual tamanho foi a graça de Deus sobre a sua vida. O quanto você amou essa criança antes mesmo que ela viesse para você. Amém? E você, mulher, que às vezes perdeu um filho, então somente creia também que Deus é quem vai te levantar. Deus é quem vai te capacitar a viver esse momento tão difícil. É Ele. É por Ele, né? Não tem ninguém que vai nos capacitar. Sozinhos nós não conseguimos, mas é pela graça dele. É difícil entender, mas Deus não nos chama para entendermos os planos dele. Deus nos convida a vivermos os planos dele, dia após dia. Por isso, não se apegue ao amanhã, ao ontem. Viva o hoje, uma dor de cada vez. Por isso ele diz ao mal de cada dia, né? Perdi aqui, mas que se baste o mal de cada dia, né? Viva a dor do hoje, a alegria do hoje. Você está vivo, você tem um propósito a ser vivido, pessoas a serem curadas através da sua vida. Então, que a gente coloque um sorriso no rosto também e em tudo dai graças. E em tudo dai graças. Então, no momento de dor, dai graças, porque o Senhor é bom e te sustenta. No momento de alegria, dai graças, porque o Senhor é bom e te dá a alegria de viver. Amém? Então, glória a Deus por isso. Obrigada. Nem vou colocar o louvor hoje, gente. Vamos terminar assim, né? Já tem quase 1h30, 1h15 de live. Mas, se bem que eu vou colocar um louvor, sim. Que eu tô muito com esse louvor na mente. Que se chama Tudo é Possível. Eu tô com esse louvor na mente há muito tempo. Então, deixa eu colocar ele aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Esse louvor se chama Tudo é Possível. Quando minha fé se esfriou, acendeu seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. Quando tudo diz que não, sua voz me acalma e diz pra confiar em ti, pra esperar no teu agir. Deus, a minha força, o teu poder. Eu sei que tens o melhor pra mim. Os teus planos não se frustrarão. Sua palavra vai cumprir em mim, pois não há outro como tu, a quem eu devo olhar e confiar. Não há um Deus assim, tão bom pra mim, que me ama, que me ama. Foi esse amor
Amém, pessoal. Deus abençoe muito o nosso dia. Enquanto o louvor tocava, eu senti muito no meu coração, tudo é possível para Deus. Mas veio um versículo no meu coração que fala: existe um tempo certo para todas as coisas, um tempo de viver, um tempo de morrer. E nós sofremos tanto nessa vida porque nós queremos controlar todas as situações e nós não entendemos. Mas tudo que nós temos, tudo, gente, nessa vida é emprestado por Deus. Inclusive as pessoas. Deus nos empresta ela por algum tempo. Nós não sabemos até quando estaremos aqui. Até quando a pessoa que você tanto ama estará aqui, né? Isso é assustador, mas isso é uma bênção. Existe uma bênção na finitude da vida. Porque a partir da finitude da vida, a gente aprende a valorizar a cada dia. A gente aprende a valorizar a cada pessoa. Então, não deixe para amanhã. Não fale que você ama amanhã. Não perdoe amanhã. Fale hoje, sabe? Demonstre hoje. Perdoe hoje. Ame hoje. E entregue tudo nas mãos de Deus, por mais difícil que seja. Nossa, é difícil demais. Mas a gente precisa entregar, né? Porque nós estamos aqui de passagem e tudo nos é emprestado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que quando a gente pensa apenas aqui e não coloca os olhos na eternidade, nós somos os mais desprezíveis homens. Por quê? Porque a nossa morada é lá. Essa aqui é uma passagem. Pode ser uma passagem linda. E o Senhor quer que seja linda, né? Mas é uma passagem. Tudo aqui nos é emprestado. Tudo que nós temos, né? E quando a gente entende isso, a gente consegue compreender melhor os planos de Deus. Por mais que não façam sentido agora, né? A gente entende que todo o plano dele é perfeito. Então, é isso, né? Que a gente seja acalentado por isso, de que ele sabe de todas as coisas e que o hoje é o dia para ser vivido. O amar o hoje. E que nada é nos dado. Tudo é emprestado, inclusive as pessoas. Então, se você tem tantas pessoas para te amar, que você ama, ame elas. Não deixa para amanhã, né? Não deixa para depois. E que tudo é possível para quem crê. O seu milagre, ele já foi gerado. Amém? Então, que Deus abençoe muito o nosso dia e até amanhã, em nome de Jesus. 8 horas da manhã. Beijo, pessoal.